monocarvoeiro, tá? Isso aqui é a lontra, tá? Uma lontra. Isso, lontra no rio Betari, tá? O rio Betari, além dos peixes, dos crustáceos, tem aí a presença dos mamíferos, tá? Tem a lontra, a capivara. A lontra, ela faz as necessidades fora da água, né? Então a gente consegue ver os vestígios. Isso é o tamanduá mirim, tá? Ou tamanduá de colete, né? Essa filmagem acho que foi a 50 metros aqui. Essa aqui é longe, tá? Isso aqui não é tão perto. Isso aqui é um queixada. Tá? O queixada é um porco silvestre. E essa aqui é uma onça, né? Uma onça parda, tá? Ou sussuarana, né? Enfim. Mas, pessoal, percebam que é um método científico muito eficiente, né? Porque ele traz essa informação visualmente, né? Então isso a gente consegue divulgar, compartilhar com outras pessoas, né? Acaba que se torna um testemunho, né? daquela espécie, naquela localidade. Então é um método muito eficiente, tá? E com um curto prazo você tem resultado. Isso aqui com uma semana, quando você coloca uma armadilha fotográfica em um determinado local, com uma semana você já começa a ter resultado. É muito rápido, tá? Aqui a gente tem esse monitoramento há quase 10 anos, tá? Bom, também trabalhamos com os anfíbios. A ideia hoje é a gente ter contato com os anfíbios, tá? Principalmente com os anfíbios que a gente chama de anfíbios anuros, né? Que são os que não têm cauda, que são os sapos, as pererecas e as rãs, tá? Essas espécies são algumas espécies comuns aqui na área da reserva e do entorno, tá? A gente vai passar hoje na estufa, nós vamos ter contato com os anfíbios e também no aquário, tá? Algumas espécies de anfíbios constroem ninho, né? Como é o caso dessa espécie aqui que nós veremos hoje, muito provável que nós veremos essa espécie aqui, tá? Ela é uma perereca, ela possui disco adesivo na ponta dos dedos, então ela consegue escalar, tá? A gente chama ela popularmente de sapo martelo ou sapo ferreiro. Sapo por conta do tamanho, que é grande, mas é uma perereca no que se refere à sua morfologia, enfim. Por que sapo martelo, sapo ferreiro? É só um nome? Por conta do som. Vocês vão perceber, não ouvi ainda hoje, não ouvimos, né? A gente chegou aqui há um tempo ainda não, mas o som, ela faz um som assim, pó, 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 igual um martelo, igual que tá dando uma martelada, tá? Então, a primeira foto é um ninho, tá? Então essa espécie aqui, para se reproduzir, ela vai geralmente na margem de um lago, uma lagoa, ou até mesmo de um rio um pouco mais calmo, ela constrói um ninho. Então ela pega o material da margem do rio, né, areia, argila, e o macho, geralmente o macho que se encarrega desse trabalho. Ele vai tirando o material do fundo, ele vai empurrando com a pata dianteira, ele vai criando essa muretinha, essa estrutura, até formar uma piscina, tá? Que a gente chama de gamela, né? Aí ele constrói essa gamela, o macho, ele vocaliza aqui dentro, ele coacha aqui dentro, né? Para atrair a fêmea, e aí a desova da fêmea acontece aqui, tá? Lembrando, pessoal, que anfíbio possui fecundação externa, né? Então tudo acontece na água, né? A formação do gameta acontece na água, tá? E aí os ovos se desenvolvem nessa piscininha, tá? Eu espero que a gente veja hoje. A gente vai passar por um ambiente que pode ser que nós encontre, né, nesse estágio, né, ovos ainda bem novos, bem recentes, que aqui é um ovo de 1, 2 dias, tá? Com 3, 4 dias já começa a formar o embrião e já vai virando um ingirino, tá? Então a gente vai passar por um ambiente, talvez a gente veja isso, tá? O que acontece? Anfíbio, apesar de ter essa relação muito íntima com o ambiente aquático, né? Eles necessitam da água, a maioria das espécies, em um estágio da sua vida, eles possuem muitos modos reprodutivos, tá? São cerca de 70 modos reprodutivos. Então não é só ir na água e depositar os ovos na água. Tem anfíbio que constrói ninho, tem anfíbio que carrega os ovos nas costas. Isso aqui são ovos também, tá? Isso aqui é subcutâneo, está abaixo da pele, tá? E essa espécie, ela está muito
associada com as bromélias, porque o girino dela geralmente não vai se desenvolver em corpos da água no chão, mas vai se desenvolver na água acumulada nas bromélias, tá? Já essa outra espécie, ela deposita os ovos em folha. Isso aqui é uma folha de uma espécie que a gente chama aqui de Napoleão. Geralmente ela fica perto da água, né, perto de lagos. Esse anfíbio deposita seus ovos ali e dali já sai o girino, pinga um girino na água. Aí depois acontece o desenvolvimento. Então existem vários modos reprodutivos. Esse é o girino do sapo cururu, que é o mais comum, né? E aqui isso aqui é um abraço nupcial, tá? A gente chama também de amplexo, tá? O macho e a fêmea, tá? A fêmea é maior? A fêmea é maior. Anfíbio, os anuros, não possuem dimorfismo sexual, quer dizer, machos e fêmeas possuem o mesmo padrão, né, de cor, né? Porém, o que muda é o tamanho, tá? Então, os machos geralmente são menores e as fêmeas são maiores. Isso é uma regra aí nos anfíbios, tá? E, geralmente, quem canta, quem emite o som, também são os machos, tá? Fêmea de anfíbio quase não emite som, tá? A função principal do som, né, é a comunicação, principalmente comunicação sexual, comunicação no período reprodutivo, tá? Nós temos um estudo aqui que é muito interessante, que é uma área da biologia que evoluiu muito também por conta da evolução tecnológica. Essa área da biologia também teve uma evolução muito grande, que é a área que a gente chama de bioacústica, tá? Que é o estudo do som, é o estudo da paisagem sonora, tá? A paisagem sonora em uma determinada localidade, ela traz muita informação, tá? Tanta informação quanto a paisagem visual. Em algumas situações até mais, tá? Então é mais fácil você chegar em um ambiente, né? Um ambiente noturno, e você começar a perceber o som dos anfíbios, você vai percebendo, você consegue determinar quais espécies estão ali através do som, porque o som é específico, cada espécie emite um som, tá? Isso para os pássaros também. Então tem ambiente que você vai que você está ouvindo um monte de som, um monte de espécie, mas você não tem o contato visual com essas espécies, é muito difícil. Então o estudo de bioacústica, ele traz uma avaliação, uma abordagem do ambiente em um outro formato, né? Que a gente está usando a paisagem sonora para gerar dados científicos. E é muito interessante que a gente consegue entender também com o som a qualidade ambiental, a qualidade de um ambiente. Qualidade no que se refere à presença de seres vivos, né? Então a bioacústica é uma área muito interessante. Hoje, com o avanço da tecnologia, você não precisa estar lá no campo gravando. Antigamente é assim, a pessoa ia no campo com um gravador, um microfone e ficava gravando. Não, hoje você tem um equipamento, você programa esse equipamento, né? Você coloca um cartão SD nele, uma pilha, ele vai ficar lá 6 a 7 meses sem a necessidade de trocar a bateria. Você programa e deixa no campo, ele vai gravando tudo. Logicamente, a cada 15 dias a gente vai coletar esses dados para não correr risco de perder. Aí você pega esses dados, você traz para um ambiente laboratorial, você vai pegar o som daquele bicho, você vai abrir em um software, né? Esse software vai gerar um padrão visual daquele som, tá? E a gente consegue identificar esse som tanto pelo padrão audível que a gente está escutando, quanto pelo padrão visível, tá? E esses softwares, eles reconhecem, tá? Então você começa a ensinar ele, olha, esse padrão aqui é do arapaçu, o outro padrão é de outro bicho. Aí depois de um tempo você não precisa mais ficar ouvindo ou identificando, você passa esse programa, ele escaneia todos os seus arquivos, ele vai apontar tudo que tem ali para você de espécie, mas desde que você ensine ele primeiro, tá? Então está tendo um avanço muito grande. Logicamente que a ideia é sempre estar tendo essa divulgação mais científica, né? Então recentemente nós participamos de um projeto que não aconteceu só aqui na reserva, ele aconteceu praticamente no Brasil inteiro. Então aqui é a reserva, tá? Esse artigo aqui, nesse artigo, o que a gente estava apontando? Justamente esse método, né? É um método de monitoramento passivo para anfíbios, para os alunos, né? A gente está testando a eficiência do método
vendo o que a gente consegue organizar de dados, né, com esses métodos, dados estatísticos, né, além da questão comportamental. Tá? Então, esse é um artigo sobre a utilização da bioacústica no monitoramento de anfíbios. Eu vou colocar o som desse bichinho aqui. Vamos ver se a gente escuta ela hoje, tá? Isso aqui é uma rã, tá? Vocês vão ouvir o somzinho dela, ó. Não é esse som. Ó, estão ouvindo, ó? O que lembra isso daí? O que parece? Parece uma rã, né? Não parece uma gota? Uma gota? Essa rã a gente chama popularmente de rã-gota. Tá? É uma rãzinha pequenininha, tá? Hoje, vocês vão perceber em determinados momentos que o som, a gente vai ouvir muito mais coisas do que a gente vai ver. A gente vai passar em um trecho onde o som dos anfíbios vai fazer parte do ambiente ali, tá? E não necessariamente a gente vai ver todos. Bom, também trabalhamos com os peixes. A ideia é a gente passar por um aquário. Então esse aquário, nós veremos a atividade dos peixes que possuem hábito noturno, tá? Que são basicamente os cascudos, bagres, né? São peixes bem comuns aqui no Rio Betari. Eu acho que vocês tiveram contato com o Rio Betari em outros dias, né? Vocês foram na Caverna Santana? Ainda não. Ainda Esse não? é o primeiro dia. Ah, é o primeiro dia hoje? É. Então vocês vão conhecer melhor o Rio Betari. Vocês vão perceber que o Rio Betari, que vocês passaram pela ponte agora, é um rio bem correntoso, com muitas rochas. Não é um rio fundo, é um rio raso, né? A água geralmente aqui na altura da perna. Então a gente tem algumas espécies que preferem esse tipo de ambiente. E os cascudos, que são esses peixes, preferem esse tipo de ambiente. Tá? Eles possuem a boca na região ventral, então eles grudam na rocha, ficam fixados ali na rocha, raspam a rocha para obter alimento e geralmente são peixes de hábito noturno. Tá? Então a ideia é a gente ver esses peixes hoje lá no aquário. Além da traíra, que também é noturno. Também temos projetos com as aves, tá? Nós realizamos o monitoramento da diversidade das aves aqui na área da reserva, mas é um método diferente do método que a gente usa para anfíbio, né? Anfíbio usamos as armadilhas fotográficas. As aves a gente tem que ir para campo para avistar. Então toda semana a gente vai para campo para monitorar. Também utilizamos o som. Então esse monitoramento, ele é tanto feito pelo aspecto morfológico das espécies, pelo visual, quanto pelo som, tá? Aqui algumas espécies que ocorrem na reserva. Isso aqui é um gavião bombachinha, tá? Bombachinha porque ele tem uma parte aqui da perna dele que é marrom, parece uma bombacha de gaúcho, né? Isso aqui é um tuim, é um periquito bem pequenininho. Esse aqui é o topetinho magnífico, vocês podem perceber que ele tem o topetinho vermelho, tá? É um beija-flor, né? Esse aqui é o coró-coró, é uma ave que se alimenta geralmente em brejos, charcos, né? Gramados, então ela enfia esse bico no solo para obter o alimento. Uma coruja buraqueira, isso aqui é um jovem, tá? Não é um adulto, é um jovem de coruja